Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com vocês? Heróis da resistência até o final. Vale a pena sim, né? Sempre até o final. Não pode sair antes. Claro que alguns saem antes porque tem outros compromissos. O ônibus também não espera, tem essa história toda, né? Mas os que puderem ficar até o final, façam, porque ingressar na universidade como aluno também é muito por merecimento. Então quem fica até o final resistindo ao cansaço, resistindo à fome, resistindo a qualquer outra tentação que o valha, está garantido o seu espaço no paraíso, pode ter certeza disso, viu? Muito bem, vamos então começar aqui as nossas histórias, não sem antes avisar aqui a quem ficar, que no finalzinho, tá? A aula vai até 5h30, no finalzinho você, por favor, se lixo houver, recolha o lixo que tiver aí pela sua cadeira, tá bom? Recolha o lixo, recolha qualquer coisa que tenha, não só na sua cadeira, nas cadeiras vizinhas, no chão. Faça isso para ajudar o pessoal da limpeza e também para ajudar a natureza agradece, tá certo? Muito bem, então faça a sua parte, porque eu tenho certeza de que você é a mudança que você quer para este mundo, né? Bom, vamos começar aqui. A nossa parte está logo no comecinho do seu material, então você pode aí verificar no comecinho do material, já temos o que é para conversar hoje. Já estive aqui uma outra vez. Alguém aqui esteve quando eu aqui estive? Não. Estive aqui uma outra vez e o nosso assunto da primeira vez foi arte, né? Vocês lembram isso? Espero que a aula tenha sido satisfatória. Agora, o assunto caminhando pelo universo das linguagens vai ser a análise do que é a gramática aplicada ao Enem. Tudo bem? Então nós vamos conversar um pouco sobre aspectos gramaticais neste calor maravilhoso que aqui faz nesta tarde fundamental. Tudo que você tiver aí no seu material vai estar aqui também nos slides, tá bom? Então o que aparecer aqui está aí. Nem se preocupe não, tá? Tudo que aparecer nos slides vai estar aí no seu material também, para facilitar a sua vida, para você não ter que anotar rapidamente nada e prestar mais atenção do que qualquer outra coisa, tá certo? Muito bem, vamos começar. Tá ali meu nome, para quem não sabe, meu nome é Simval, sou professor de língua portuguesa de colégios, cursos espalhados aí pelo universo, e estamos aqui mais uma vez para a aulinha de linguagens. O tema é a gramática e as suas partes e particularidades. Vamos lá, pois temos pouco tempo para muita coisa, meu Deus. Tão curta a vida para tão longo amor. Mas antes eu não pude resistir de trazer aí o que está pregado num poste. Coisa maravilhosa. Meu coração é um bar vazio tocando Belchior. Nossa Senhora, me lembrei demais disso. Vamos ver aqui um pouquinho do que é para ver. Começando com a ideia de comunicação, com a ideia de linguagem. O que é linguagem? Linguagem é tudo aquilo que comunica, é tudo aquilo que veicula uma mensagem. Isso é linguagem. E a linguagem não é apenas verbal. A linguagem se utiliza dos mais variados artifícios, sejam eles verbais, sejam eles não verbais. E esses artifícios de linguagem, todos eles são multissensoriais. Multissensoriais, o que é isso? Quer dizer que você se utiliza das mais variadas impressões sensoriais para captar os variados instrumentos de linguagem. Portanto, um cheiro pode ser linguagem, uma textura é linguagem, um som característico que não seja o som da fala pode ser linguagem. Qualquer gesto que seja, pode ser linguagem. Você é um instrumento de linguagem. A forma como você se veste, o seu cabelo, a cor das suas unhas, tudo isso diz sobre você.
Tudo isso posiciona você no mundo, e você se posiciona no mundo por meio da linguagem. Você é um instrumento de linguagem. Mas o instrumento de linguagem mais eficiente que existe é a língua, o idioma. A língua é um instrumento de linguagem mais eficiente que existe. Se alguém me perguntasse, mas como nasceu um idioma? Como nasceu um idioma? Como nasce? Como nascem as línguas? Me deixe fazer uma pergunta a você que adora, ama, venera e idolatra biologia. Eu não sou muito da biologia, mas gostava de biologia. Só não entendia muito bem qual seria a funcionalidade de saber acasalamento de minhoca. Mas é sempre bom conhecer. Conhecer é fundamental. Mas você que é da biologia, me diz uma coisa, porque eu sinceramente não sei. E eu gostaria de sair daqui hoje com a resposta. Qual é o órgão do corpo humano? Qual é a parte do corpo humano responsável exclusivamente, olha esse marcador textual, exclusivamente pela fala? Alguém podia me dizer? Qual é o órgão, qual é a parte do corpo humano que é responsável apenas pela fala? A língua? Minha filha, você está precisando de um pouco mais de criatividade. Entendeu? A língua serve para muita coisa. A boca também, tá? O cérebro, ainda bem que serve para muita coisa além da fala, né? Tem algum órgão no corpo humano que sirva exclusivamente para a fala? Não, não tem. Você sabia que o ser humano fala por uma adaptação? Uma adaptação, uma acomodação de órgãos do aparelho respiratório com órgãos do aparelho digestivo. Não existe no corpo humano nenhum órgão que seja responsável apenas pela fala. E aí você começa a entender uma coisa interessante, que o ser humano fala, ou seja, o ser humano se comunica por meio da fala, não por uma razão biológica, mas sim por uma motivação social. Por uma motivação social, pelo motivo de socialização. Como nasce uma língua? Não sei. Vamos imaginar aqui uma situação de nascimento de uma língua, nascimento de um idioma. Temos aqui já os recadinhos para o sorteio. Pois bem, o nascimento de um idioma. Vamos imaginar então um período pré-histórico, quando não havia idioma, não havia língua, não havia isso para a comunicação. Aí você tinha aqui um homem das cavernas, vamos chamar assim. E aqui do lado uma mulher das cavernas, vamos chamar assim. A mulher das cavernas queria pedir uma flor ao homem das cavernas. Só que não havia língua, não havia idioma. Então, para a mulher das cavernas solicitar uma flor ao homem das cavernas, ela deveria ir até o meio do mato, pegar uma flor, mostrar ao homem das cavernas e apontar, E o homem das cavernas vai lá pegar. Só que é um trabalho grande isso, hein? Até que um dia a mulher das cavernas teve uma ideia genial. Ela, querendo uma flor, foi até o meio do mato, pegou a flor, mostrou para o homem das cavernas e emitiu um som. Um som que não precisa ter necessariamente alguma coisa a ver com a coisa que está lá. Não é um som que tem a ver com flor, até porque flor não lembra som algum. É só um agrupamento sonoro qualquer, para se criar um código. A mulher pegou, mulher das cavernas, com a flor na mão, apontou para a flor e fez assim, ó. E o homem das cavernas olhou, não sabia o que estava acontecendo, porque homem é limitado. E a mulher das cavernas de novo, apontando para a flor. O homem das cavernas então se liga, aponta para a mesma flor e emite o mesmo som. E a mulher das cavernas,
No dia seguinte, a mulher das cavernas queria uma flor. Ela tinha que ir até o meio do mato para pegar a flor e mostrar o que ela queria? Não, porque eles convencionaram entre si um código. Então, sabendo que a mulher das cavernas queria uma flor, o que foi que ela fez? Olhou para o homem das cavernas e disse: E ele sabia que era uma flor, porque eles convencionaram um código sonoro. E esse código sonoro convencionalizado socialmente é uma língua, é um idioma. Esse código que é variável de língua para língua, de sociedade para sociedade, de comunidade para comunidade. Porque o que é a língua senão um código? O que é isso que o meu amigo aqui ao lado está fazendo senão um código? Então nós nos comunicamos por meio de códigos. Agora, o código mais eficiente para a comunicação é a língua, certamente. E como a língua é um instrumento humano, está disposta às variações humanas. As variações humanas que são geográficas, que são históricas, que são sociais, que são situacionais. E é nesse contexto que vamos perceber aqui alguns aspectos de variação linguística. E aí, meu amigo, eu quero é cegar. Se não houver na prova do Enem questões que tragam variação linguística, se tiver lá fazendo a prova, não tiver questão sobre variação linguística, você entrou no lugar errado. Você não está fazendo a prova do Enem, está fazendo outra. Olha direitinho onde é que você está. Vamos dar uma olhadinha aqui então, variação linguística, começando pelo aspecto regional. Sim, nós podemos ter variação na nossa língua dentro de motivações regionais, motivações geográficas. Tem um nomezinho aí que você vai guardar, chamamos variação diatópica de linguagem. Está aí no seu material, variação diatópica de linguagem. O que é isso? É variação geográfica, é a variação da língua a depender da região em que o falante adquiriu habilidade linguística. Falei bonito. Pois bem, isso é notável, queridos, notável. Tem algum ser humano aí que é de outra região, lá do sudeste, do sul, sei lá de onde? Tem alguém aí que é de outra região? Se tiver, levanta o braço, é bom, né? Só telepaticamente não dá para saber. Tem alguém? Tá ali a minha amiga colar, ó, sudestina, do sudeste. Você é de onde, amiga? Rio de Janeiro, tá lá. Se eu pedisse para ela pronunciar a palavra coração, sabe como que ela iria pronunciar? Coração. Porque é lá do sudeste. Ela vai falar coração. E você que é cearense da gema, você fala coração. Qual a capital do Ceará? Minha amiga carioca vai dizer Fortaleza. E nós dizemos Fortaleza. Professor, aí vem um bilhetinho, tá aqui, ó. Qual é o certo? É coração ou é coração? O certo, amigo, é ter alguma coisa batendo no seu peito. Porque isso aí não é uma questão de certo nem de errado. É variação, é enriquecimento linguístico. Compreende isso? Então nós podemos ter variação da língua no âmbito geográfico, dentro desse nível fonológico. O que é o nível fonológico na variação de linguagem, geograficamente falando? O que é esse nível fonológico? É o nível da pronúncia, é o nível do sotaque. Isso é tão notável quando você viaja de região para região, você percebe. Você vai ao Rio Grande do Norte, por exemplo. Lá existe uma característica bem marcante para a fala potiguar, para a fala do Rio Grande do Norte, que é pegar determinados fonemas que para nós são fricativos, para eles se tornam oclusivos, se tornam secos. Por exemplo, lá não se diz tia,
Se diz tia, não é dia, é dia, evidentemente. Ano passado eu fui dar um aulão parecido com esse lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, né? Natal, Rio Grande do Norte, tá? Dá licença. Lá em Natal, aí eu não sabia onde ficava o ginásio. Parei o carro ali, tinha uma senhora na parada do ônibus, ela ficou tão assustada que eu achava que ela pensava que eu ia sequestrar a mulher, né? Eu disse, senhora, eu vou sequestrar não, viu? Quero saber onde fica o ginásio. Aí ela, bom, é assim, ó. Você pega aqui direto. Minha senhora, eu já estou chegando na Fortaleza. Direto. Se vai lá no final, o que é que eu faço? Aí no final entra à direita. Eu usei esse exemplo lá no Rio Grande do Norte. É direita. Porque isso marca essa fala geograficamente. Isso é uma identidade linguística. Se alguém aqui conhece quem é lá de São Paulo, interior paulista principalmente, tem uma característica que é a retroflexão do R. O R retroflexo, sabe o que é isso? Que é aquele R que parece que se dobra na pronúncia. Você fala porta, porteira, portão, porcaria, amor. Então são características regionais. É uma identidade linguística que se constrói. Não tenha vergonha disso não. Você tem que ter uma identidade, saber de onde você vem, entendeu? Por mais alta que seja a árvore, e por mais frutos que essa árvore dê, não existe fruto neste mundo que não caia em direção à raiz. Portanto, não tenha vergonha da sua identidade de fala. Tudo bem? Chegue lá e fale mesmo, coração. Se for para cantar a música, não vai cantar assim não. Coração, não, você é nordestino, então exagere mesmo. Coração, para que... Aqui assim vai. Podemos ter também diferenças regionais no nível lexical. O que é nível lexical? É no nível da palavra, do vocabulário. Palavras que em uma determinada região funcionam bem para algumas coisas, em outras regiões já são outras palavras. Por exemplo, um exemplo clássico é o pãozinho francês, pequenininho. Como é que a gente chama aqui? Carioquinha. Você vai lá para o Rio Grande do Sul, lá eles chamam cacetinho. Aqui ninguém vai pedir isso dessa forma, pelo menos numa padaria, pois pode gerar um conflito de interesses, entendeu? Pois muito bem. Outra, abóbora. Aqui nós preferimos Jerimum. A nossa Cinderela, a carruagem dela não vira abóbora. A carruagem dela vira Jerimum. Então há essas diferenças no vocabulário. Eu solto pipa. Não, eu empino pipa, né? Aqui solta raia, entendeu? Aí eu jogo, como chama, meu Deus? Jogo bila, né? Aquela bolinha bila. Em outras regiões, bola de gude. Acontece ou não? Acontece. Peão, carrapeta. Acontece. Então há diferença lexical. O que é a diferença lexical? Diferença de vocabulário, diferença na palavra. Há também a diferença no nível sintático, quando a gente pensa em variação regional. Nível sintático, nível da frase. Olha, quando você estiver lá observando a prova do Enem, você, por favor, verifica também que existem variações entre o português do Brasil, o português latino-americano e o português europeu, o português de Portugal. Isso também é variação de nível geográfico. Isso também é variação de nível regional, tudo bem? Tudo bem. Alguém aqui conhece algum português? Não. Alguém que é de Portugal? Olha como tem gente que conhece povo de Portugal. Então você se comunica com o pessoal de Portugal, eles falam normalmente assim, ó. Empreste-me a caneta, passe-me o caderno, dê-me o livro. Eles falam assim normalmente. Isso é a fala de Portugal. Aqui no Brasil nós temos uma outra opção de frase.
Aqui nós não expressamos empreste minha caneta, passe meu livro normalmente. Só em situações formais. Mas no dia a dia, no cotidiano, como é que nós expressamos? Me dá o livro, me dá a caneta, dessa merda aqui é assim que te fala. Ou não é? É. Nós temos essa opção. Quer ver uma coisa que é bem brasileira? É usar o mim como sujeito de verbo. Isso é muito brasileiro. Vai dizer que você não faz? Você é brasileiro, você faz. Quem não atire a primeira pedra. E aí não tem pedra aí, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca se expressou assim? Ei, não é nem abaixa a cabeça, é tira a cabeça, que o povo não pede licença, decapita, né? Tira a cabeça aí, para mim ver o que o professor está escrevendo, né? Para mim ver, isso é a fala brasileira, é assim, né? Você está no ônibus lotado, Topic lotada, desespero, lembra? Topic lotada. Aí você está lá distraído com a vida, né? Que coisa fácil é você se distrair numa Topic lotada, né? Que você é uma pessoa, você é uma ilha cercada de axilas por todos os lados, né? Somente quem é baixinho não sabe nem se existe alguma coisa no universo lá fora, que só está vendo a axila. Aí vê que passou do ponto, aí sai desesperado. Ai meu Deus, São do Meio para mim passar. São do Meio, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que vivemos num país muito católico, mas não dá para canonizar sem autorização do Vaticano. Ninguém vai promover romaria ou acender vela para pagar promessa por São do Meio. Então não custa nada dizer com licença. E para mim passar, que é uma coisa muito brasileira, né? Para mim passar, para mim brincar. Depois você anota aí, tá? Depois você procura na internet um texto que tem como título "Pra mim brincar". Pra mim brincar. A pessoa que quer escrever esse texto não sabe escrever não, né? Porque não é pra mim brincar, porque mim não faz nada, eu faço é para eu brincar. Eu acho que quem escreveu esse texto não sabe escrever não. É de um camaradinha que nunca escreveu nada na vida, chamado Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, o título "Pra mim brincar". E ele diz que todo brasileiro devia falar assim. Mas por que, professor? Manuel Bandeira está defendendo um erro? Está defendendo um erro nada, chapa. Manuel Bandeira está defendendo uma expressão que é brasileira. Nossa, uma identidade nacional na nossa fala. Eu estava dando aula no cursinho um tempo desse. Havia um casal de portugueses e eu estava falando de gramática sobre isso, né? Não se usa mim como sujeito de verbo, não deveria ser para mim fazer, e sim para eu fazer, já que a aula era de gramática. Aí o rapaz português levantou o braço, estava de camiseta, sovaco cabeludo, levantou o braço e falou assim: professor, esta forma de expressão não é comum em Portugal. Em Portugal ninguém se expressa desta forma. É verdade, isso é uma coisa muito brasileira. Aí continuei falando, até que ele podia ficar calado, porque uma das grandes oportunidades que nós temos na vida é a de ficar calado, e perdemos sempre. Ele podia ter ficado calado, só que ele continuou dizendo: isto é coisa de brasileiro. Quando ele falou isto é coisa de brasileiro, e eu entendi pelo tom que ele quis dizer isso é coisa de ignorante, aí eu estava aqui virado, me virei para ele, porque eu sou brasileiro, né? Aí me virei para ele e falei: amigo, você está coberto de razão. Isso é coisa de brasileiro. Nenhum outro país lusófono, nenhum outro país falante da língua portuguesa no mundo usa o mim como sujeito de verbo. Só o Brasil. Agora você tem que entender uma coisa, né? Seria inimaginável um país continental como o nosso tentar imitar de maneira fiel um país microscópico europeu como Portugal, né, chapa? Porque nós temos independência. Aí você, na sua aula de história, com o meu querido, maravilhoso professor Miquiles, você vai entender que coisa linda quando ele fala de independência do Brasil. Porque independência, chapa,
não é assinar o rodapé de uma página dizendo, tá aqui, você tá independente agora. Para ser independente tem que ter o quê? Para ser independente tem que ter os próprios heróis, tem que ter a própria história, tem que ter, tudo bom, filho? Tem que ter a própria cultura, e para ser independente tem que ter a própria língua. Aí você começa a compreender por que nós nos expressamos tão diferentes dos nossos irmãos portugueses, por essa necessidade de independência. Compreende isso ou não? Aí você começa a entender porque lá no romantismo na literatura, que é a estética literária no período de um Brasil recém-independente, por que ali se constroem heróis nacionais? Por que o índio é um herói? Porque o índio é um herói brasileiro. Nós precisávamos de heróis. Estávamos independentes, porém estávamos abandonados. Não tínhamos a nossa própria história. Compreende isso? Então existem diferenças também no nível da fala, né? Esse pra mim fazer é algo completamente brasileiro. Pessoal, tá certo pra mim fazer? Filhinho, a gramática diz que não é pra mim fazer, sim para eu fazer. E por que a gente fala assim, professor, se a gramática está dizendo que é de outro jeito? Por que a gramática não bota lá que pra mim fazer é certo? Porque nós não usamos uma gramática da língua brasileira. Usamos uma gramática da língua portuguesa. Você quer que pra mim fazer seja o correto? Pois escreva você a gramática da língua brasileira. Porque no dia que você escrever, pra mim fazer não vai ser erro, vai ser regra. Porque é assim que nos expressamos. E temos também diferenças no nível semântico, no nível do significado de região para região, de ambiente para ambiente, de sociedade para sociedade. Isso é notável, né? Aqui no Ceará temos muitos. Por exemplo, o cearense não dá a volta, arrodeia. O cearense não vigia, pastora. Ele não ri, ele se abre. Não tem essa? Está se abrindo. Aliás, ele não liga, abre, né? A gente não liga, a gente abre. Ei, abre a luz. O meu filho, quando era pequenininho, ele estranhava quando a mãe dele falava, João, abre a televisão. Aí ele vinha e falava, pai, o que é que a mamãe quer ver dentro da televisão? Eu digo, João, liga essa porra. Tá entendendo? Por que é para ligar? Compreende, te adapta. Ah, então eu vou ligar a porta. Não liga a porta droga nenhuma. A porta é para abrir. Viu? Foi difícil botar na cabeça do bichinho, mas ele aprendeu. Entendeu? Então há essas diferenças também de sentido. Você tem um amiguinho que é gaúcho, chegou agora do Rio Grande do Sul, pega um copinho descartável e fala assim, amigo gaúcho, rebola no mato. Ele vai pensar que é o quê? Uma swingueira na selva, né? Peguei rebola no mato. Então há essa diferença. Há diferenças também no sentido, né? Expressões que numa região vão ter um sentido e em outra vão ter outro completamente diferente. Vamos continuar aqui percebendo essas variações. Temos também a variação histórica. Afinal de contas, a língua sofre variação com o passar do tempo. O tempo também. Temos aí um exemplo, ó. Vossa mercê aparenta uma coisa de mestre. Quem é que fala assim? Olha que esse vossa mercê, que é bem antigo, era bem formal, com o tempo se adaptou para vós mercê, depois passou para você, depois passou para C, VC, agora não precisa botar mais, bota um emoticon que já serve, né? Bota mais nada. Mas muito bem, então a variação com o tempo é mais do que notável. Com o tempo, algumas palavras e expressões são incorporadas. Com o tempo, algumas palavras e expressões são deixadas de lado, caem em desuso. Isso é mais do que natural, variação histórica. Temos também uma variação que é diastrática. Sabe o que é isso? É variação social. Eu só quero que você não saia daqui pensando assim. Variação social já sei o que é. Pobre fala errado, rico fala certo. Mentira. Tem nada a ver com condição econômica. É outra coisa. Nada a ver com condição econômica. Professor, prove, eu digo provo.
Eu estava dando aula um dia desses, num colégio desses aí, dito elitizado. Dando minha aulinha ali, eu botei um poema do Oswald de Andrade. Quem já ouviu falar? Abaixa o braço. Oswald de Andrade. E o poeminha trazia assim, ó. Não sei se alguém já viu. Para dizer melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para dizer telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. Tem isso lá no poema, mostrando como é a fala cotidiana do brasileiro. Aí um menininho assim na frente pegou e falou assim: professor, quem fala assim é quem mora na favela, né? Eu digo, não, filho, primeiro aprenda a falar. Favela é o escambau, tá? Desde ser assim, que a palavra é muito carregada de pejoratividade. Vamos aprender a dizer as coisas também. Tá certo? Tá fazendo a redaçãozinha? Tá falando sobre preconceito? Aí botar, durante muito tempo no Brasil houve pessoas escravas. Nunca houve pessoa escrava no mundo, chapa. Não existe escravo. Se toca? O que existe é escravizado. É uma condição passiva. Alguém pôs aquela pessoa nessa condição. Então, quando você põe dessa forma, mostra que você tem uma visão de mundo diferente. Negócio de favela. Sim, meu filho, não é assim não, tá? Não é uma questão de quem é pobre, quem é rico. Não é isso. É outra coisa, isso é uma fala brasileira. É não, professor, eu digo é sim. É não, professor, eu digo é sim. É não, professor. Então tá bom, você ganhou. Aí eu continuei. Tá? Só que, mais uma vez, perdeu a oportunidade de ficar calado. Falou assim, baixinho, né? Falar assim pra mim é mó paia. Aí eu me virei e falei pra ele: amiguinho, vamos olhar pro poema, ó. O poema está dizendo que o brasileiro, em geral, comum, diz teia. Diz teiado. E tu tá falando que é mó paia. Por que tu não falou que isso aí é a maior palha? Tu tá chamando paia. Telha, teia. Telhado, teiado. Palha, paia. É o mesmo processo, filhinho. Tu mora na favela? É a mesma coisa. Tá entendendo? As pessoas são preconceituosas, não sei qual é. As pessoas não entendem que existe uma identidade brasileira de fala. Porque um dos grandes preconceitos que existem é o chamado preconceito linguístico. Vocês já ouviram falar, né? Claro. Pois bem, então o que é essa variação diastrática? É variação social, variação sociocultural. Como assim? Dependendo do grupo social do indivíduo, pode haver ali um tipo de registro de fala diferente. Por exemplo, quem aqui... Não, quem aqui nada, vou perguntar logo, vai. Você, colega. Pode ser os dois, né? Só porque fez assim vai ser você. Levanta o braço. Levanta, filho. Como é seu nome? Como? Pronto. Você vai passar para quê? Sabe não, né? O curso mais concorrido é esse, né? Sei não. Vai bem. Alguém sabe, né? Alguém vai saber, lógico. Peraí. Você, amiga, vai passar para quê? Jornalista. O quê? Hã? Mecânica. Jornalismo. Minha amiga vai fazer jornalismo. Ela vai ingressar no curso de jornalismo. Quando ela estiver lá dentro, ela vai aprender jargões, um vocabulário que é típico de quem é jornalista. Tem ou não tem? Tem. Não é não? É verdade. Ó, quem for fazer medicina, quando você ingressar no curso de medicina, você vai aprender todo um vocabulário que é próprio da área médica, não vai não? Vai. Então, quando você fizer parte do grupo social dos médicos, você vai adquirir um vocabulário que é próprio desse grupo. Se você é do grupo social dos surfistas, você vai adquirir um vocabulário que é próprio desse grupo. Se é do grupo social dos skatistas, tem um vocabulário que é próprio desse grupo. Se é do grupo social de quem faz artes marciais, tem um vocabulário próprio desse grupo. Então, dependendo do grupo social, pode ou não pode haver mudança, variação de linguagem? Pode. Por meio de termos técnicos, de jargões que são palavras ou expressões típicas de uma determinada área profissional.
algumas gírias que são típicas de alguns grupos sociais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não? Estão percebendo o que eu estou dizendo? Estão felizes, bem alimentados? Estão gostando das aulas aqui da Academia Enem? Estão gostando? Como é boa, hein? Como maravilhosa. Vamos ver aqui os recadinhos do coração para quebrar esse clima. Como é que fica... Como é que fica o quê? Como é que fica o regionalismo? Como é que fica o regionalismo? Fica onde sempre ficou, filho. Nas falas regionais. Não é para ver isso de maneira preconceituosa. Numa redação, se for um texto formal, dissertativo, argumentativo, os regionalismos não cabem. Mas se for num texto narrativo que permita uma fala de personagem assim, não tem problema, tá bom? Oh, meu Deus, não estou entendendo nada. Quando o protagonista da novela das 20 horas, das 8, né? Novela das 20 horas, das 8. Das 20 horas, fala pombalesa. Meu filho, para de assistir novela. Vai estudar, vá. Tá bom? Aqui, quando a pessoa fala... Puta merda. Fala o quê, hein? Tá escrito aí. Blusão? Busão em vez de ônibus? Não sei, deve ser um ônibus bem grande. As pessoas estão assim, quando a gente fala isso em vez daquilo, né? Pelo amor de Deus. A última recadinho. Qual a diferença entre coisa e cousa? Cousa é uma maneira antiga de dizer coisa. Se você procurar no dicionário, você vai ver as duas formas, coisa e cousa. Só que cousa caiu em desuso por razões históricas, razões temporais, tá bom? Pois bem, vamos passar aqui adiante, porque tem também a variação situacional, que é a variação de registro, variação de linguagem, a depender da situação de comunicação. Você vai pedir um beijinho à pessoa amada ou a qualquer pessoa que esteja ao seu lado, certamente você não vai pedir assim: Vossa Excelência, por obséquio, poderia oscular-me a face neste momento? Eu posso lhe dar um ósculo e o amplexo? Aí a pessoa lhe dá um tapa, né? Ósculo e amplexo. Ósculo é beijo, amplexo é abraço, né? É uma linguagem que não cabe para a situação. Da mesma forma, você não vai escrever uma carta ao presidente da República colocando assim: diz aí, Temer. Tá brabo, hein? Não vai fazer isso. Entendeu? Também não vai tratar um amigo como excelentíssimo senhor, meu amigo, né? Agora as pessoas querem falar bonito. Eu me lembro que eu estava assistindo... Eu assistindo assim, né? Obrigado a assistir, né? Porque na hora do almoço, passa na hora do almoço, estava assistindo um programa policial. Daí eu estava comendo macarrão, lembro que estava comendo macarrão. O detalhe do macarrão é imprescindível para o decorrer da história. Estava comendo macarrão e eu olhando aqui a TV, o policial falando lá. A repórter: o que aconteceu? Aí o policial: nós empreendemos uma perseguição ao meliante quando o mesmo adentrou a residência de sua progenitora. Aí eu abri a boca e o macarrão escorreu aqui, ó. Nossa, que coisa linda, Machado de Assis perde. Agora eu fiquei pensando, quem foi que entendeu o que o policial falou, hein, de ponta a ponta? Quem será que entendeu? Porque é um programa policial bem reconhecido, né? Um programa bem popular. Eu acho que teve gente para falar assim: olha, bicho era ruim mesmo, tinha até progenitora. Mas houve aí a opção por uma linguagem inadequada à situação. Você sabia que na provinha do Enem não se trabalha tanto com a ideia de certo e errado? Se trabalha muito com a ideia de adequação e inadequação? Porque tem muita gente que pensa que falar me empresta está errado. Não, está perfeito, depende da situação. Assim como falar empreste-me pode ser inadequado. Quer ver, ó? Chega pertinho de um amigo teu hoje, aquele teu amigo que é umbilical, aquele teu amigo maravilhoso de infância, nasceu contigo. Chega pertinho dele, quando ele estiver vendo alguma coisa ali no celular, sei lá. Você chega lá e vai pedir para ver. Fala assim, ó: ei, deixe-me ver, por favor. Se você falar assim para um amigo, ele vai olhar para você e perguntar: o que foi, mano? Tá com raiva de mim?
Foi o que eu te fiz. É aquela história do banheiro ainda, perdoa. Agora imagina você, já formado e deformado pela universidade, recebe um convite de emprego, vai lá para a entrevista, e o dono da empresa, o superintendente intergaláctico, executivo, mostra o contrato e fala assim, ó, tá aqui seu contrato de trabalho. Você vai ganhar 150 mil reais por hora, sem pegar numa bola. Tá aqui. Aí ele fala assim, ó, mas veja com atenção o contrato. Aí você vai pedir para ver o contrato. Vai pedir como? Ei, deixa eu ver aí, vai lá. Não, nessa hora não custa nada dizer, deixe-me ver, por favor. Porque é outra situação. E a linguagem, né, é um imenso guarda-roupa. Você veste a roupa de acordo com a situação. Terno e gravata numa praia, se não for um casamento, e até em casamento não dá muito certo. Terno e gravata numa praia não dá muito certo. Assim como camiseta regata, bermudão florido, sandália havaiana com um prego segurando o cabresto, também não dá muito certo se você está numa situação formal. Compreenderam isso ou não? Então a linguagem está disposta à variação. Quando nós estudamos a gramática, estamos estudando uma parte da linguagem, que é a linguagem formal, a linguagem normativa, que alguns chamam de linguagem culta, a norma padrão. E a gramática divide as suas análises da seguinte maneira: fonologia, morfologia, sintaxe, não é sintaxe, é sintaxe. Sintaxe é o sindicato dos taxistas, sintaxe e também semântica. Vamos então passear por esses 4 universos aqui, tá bom? Começando pelo universo da fonologia, que é o estudo dos fonemas. Quando nós nos comunicamos oralmente, nós nos comunicamos por meio de agrupamentos de sons, encadeamentos sonoros, e cada segmento sonoro desses corresponde a um fonema. Fonema que na escrita acaba sendo representado como está aí, ó, entre barras transversais. Você tem um símbolo entre barras transversais, isso é o símbolo fonético. É o símbolo fonético. Tem fonema e tem grafema. Grafema é a maneira fresca de dizer letra. Tem fonema e grafema. Na nossa querida língua portuguesa, vale a pena relacionar o número de letras com o número de fonemas. É interessante, é uma coisa no mínimo terapêutica. Vou perguntar aqui a vocês: quantos fonemas tem a palavra sangue? Já apareceu aí, ocorra sem graça. Quantos fonemas tem a palavra sangue? Não estou perguntando letra, é fonema. Tem 6 letras. Quais são as letras que são pronunciadas? O S é pronunciado, sim ou não? É. Esse A é pronunciado, sim ou não? É. O N é pronunciado, sim ou não? É o escambau. Esse N não é pronunciado. Pois prova, professor, prova. Pronuncia para mim a palavra nada. Nada. Pronuncia. Nada. Pronuncia só o primeiro som dessa palavra. Na não. Na é N-A. Pronuncia só o primeiro som. Ne. Diga ne. Ne. Esse é o som do N, ó. Ne. E esse som não está na palavra sangue. Porque ninguém fala sangue. Tá saindo sangue do teu pé. Ninguém fala assim. Então, meu filho, esse N não é pronunciado. Sabe qual é o papel desse N? É o mesmo papel de um tio, ó. Ele serve apenas para indicar que a vogal que vem antes é nasal. Então, esse AN é o único fonema, ó, que é o A com o tio. AN, O G é pronunciado? É. O U é pronunciado? Não, que ninguém fala sangue. O U não é pronunciado. E o E no final é pronunciado? É. Aí pode ser E, pode ser I, né? Depende da região. A gente aqui fala sangue, como se fosse um I no final. Então, quantos sons são necessários para pronunciar a palavra sangue? 4. 4 sons. 6 letras e 4 fonemas. Nem sempre a relação entre letra e fonema é uma relação tão exata. Dá uma olhadinha aí, ó. Fenômenos fonológicos, lembra disso? Muito 4ª série, né? Mas é bom recordar. O que é dígrafo?
que é quando você tem duas letras que equivalem a um único fonema. Aí, exemplo, ó, CH de chave, os dois S da palavra passo, o GU e o RR na palavra guerra, são exemplos de dígrafos. Você tem duas letras que correspondem a um único fonema. E quando você tem uma única letra que corresponde a dois fonemas, como se chama isso? Dífono. O que é dífono? É uma letra para dois fonemas. Onde é que está? Na palavra anexo, na palavra táxi, na palavra convexo, na palavra tórax, na palavra sexo. Esse X equivale a dois fonemas, ó, que seria um tipo de KS. Tá vendo? Ó? KS. Quando você tem uma letra para dois fonemas, dífono. Temos também os encontros vocálicos, lembra? O que é ditongo? Ditongo é o encontro de vogal e semivogal, ou semivogal e vogal na mesma sílaba. Ei, ali tem a palavra mal, mal com U. Qual é o ditongo que tem? É o A e o U. O A é vogal, o U é semivogal. Se alguém perguntar para você assim, ei, quais são as semivogais? Aí você diz, as semivogais são I e U. Mas você, por favor, não diga que as semivogais são as letras I e U. As semivogais são os fonemas I e U. Porque ditongo é o encontro de fonema, não é encontro de letra, é encontro de fonema. Tem gente que vê ditongo na palavra pai, tem gente que vê ditongo na palavra mal com U, mas tem gente que morre e não vê ditongo na palavra mel. Em mel, tem ou não tem ditongo? Tem, o E é vogal e esse L é o quê? A semivogal. Mas você não falou que semivogal é I e U? Não são as letras, são os fonemas I e U. E o L representa o fonema U. Se você pegar uma palavra como essa, ó, bem, pronuncia bem, bem. A pessoa fala, e aí, como é que você está? Tudo bem. Na palavra bem, tem ditongo? Em bem, tem ditongo? Preste atenção na sonoridade. Tem ou não tem? Tem. Porque você não fala bem. Você está bem? Tudo bem. Não, é bem. No final, quais são os sons que você tem? O E e o I, ó. Vogal, semivogal. Não é encontro de letras, é encontro de fonemas. Entende? Tritongo. Tritongo é uma coisa rara de acontecer, tá? Se você encontrar um tritongo por aí, faça selfie, capture, porque é raro de encontrar. É o encontro de semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Professor, você pode botar um exemplo diferente, que eu me lembro de tritongo? Eu me lembro de tritongo, e são sempre os mesmos exemplos que os professores botam, né? O Mercosul, né? Uruguai, Paraguai, Iguai, Saguão, Averiguei. Bota um exemplo diferente? Boto não. Não é porque eu não quero não, é porque não tem. Você conta nos... Você não, o Lula, conta nos dedos as palavras que tem tritongo em língua portuguesa. São pouquíssimas, raríssimas. Entendeu? Então, vamos apelar aí, ó. Iguais, U, A, I, semivogal, vogal, semivogal, na mesma sílaba. Saguão, semivogal, vogal, semivogal, na mesma... Tritongos. E o hiato é o encontro de vogais em sílabas separadas, como acontece na palavra lua, como acontece em cooperar. Muito bem. Aqui tem mais algumas coisinhas. Qual a forma correta? Quero um emprego. Ou quero um emprego? Ó, se você quiser, você fala da primeira forma, né? Porque quero um emprego, parece um cebolinha procurando emprego, né? Aqui. Sempre tive dificuldade em saber. Saber o que, meu pai? Colocar, né, X, 2S, cedilha, Z nas palavras. Como posso fazer para saber? Realmente está difícil mesmo. Para saber colocar isso nas palavras, né? Existem regras ortográficas que apontam para isso, né? Usar X, 2S, C cedilha e tal. Uma grande sacada da ortografia, né? Existem várias regrinhas, mas uma grande sacada é buscar a palavra de origem. Busca a palavra de origem. A palavra de origem orienta a grafia das palavras derivadas.
Paralisação é com S ou com Z? Paralisação é com S ou com Z? O povo bota greve que é mais fácil escrever, mas paralisação é com S ou com Z? Aí você fica, peraí, é com S ou com Z? Procura a palavra de origem. Paralisia, sim. A palavra de origem. Paralisar, sim. A palavra de origem. A palavra de origem é paralise. Paralise. E parálise é com S. Se parálise é com S, paralisar, paralisia, paralisado, paralisação também serão com S. Há a tendência de que a palavra de origem oriente a grafia das palavras derivadas. É uma dica ortográfica, embora haja orientações variadas sobre isso. Até que fim uma letra grande. Admiramos o seu trabalho. Parabéns, cara. Me deixa e deixe-me estão corretos? Claro, filho. Qualquer coisa que eu falar, você vai me deixar. Manda aí um salve para Caucaia. Salve a Caucaia, meu filho. Tá ali a caravana. Vamos lá então, porque o tempo muge. Vamos lá. Querido, só uma coisinha aqui para você que passou direto, mas vai voltar. Que é o seguinte, ó. Você sabe o que é ortoepia? Ortoepia. Falaram agora há pouco de ortografia. O que é ortografia? A escrita padrão da palavra. Ortoepia é a pronúncia padrão. Cadê o pessoal que falou de ortografia? Muitas vezes você escreve a palavra de forma equivocada porque antes pronunciou a palavra de maneira equivocada. Quantas vezes você na escola fala assim, professor, eu posso ser o bebedor? Mal sabendo o Pokémon sedento, que bebedor é ele. Porque bebedor é quem bebe. O lugar onde se vai beber é bebedouro. Quem que vai falar assim, né? Bebedouro. Mas tudo bem, essa é a pronúncia padrão. Pessoal, eu moro mal. Eu moro vizinho a um lugar onde matam animais, assim, para vender a carne. E é um cheiro horrível. Eu moro do lado de um matador. Se você mora do lado de um matador, qual é a providência que você tem que tomar? Chama o Honda, filho. Matador é quem mata, você é uma vítima em potencial. Se você mora ao lado de um frigorífico, matam animais, é um matadouro. Cabeleireiro, madeireira, manteigueira. Pessoal, eu adoro comer caranguejo. Caranguejo é escambau. Não é caranguejo, é caranguejo. Professor, pois olha, eu falo do jeito que eu quiser. E falar desse jeito para mim nunca foi empecilho. Não é empecilho, é empecilho. Ah, tá pensando que falar correto é privilégio de professor de português. Não é privilégio, é privilégio. Fica só corrigindo a gente. Isso é próprio de professor de português. Próprio nada, próprio. Pessoal, eu vou sair daqui frustrado. Frustrado nada, frustrado. Até parece que decorar essas besteiras resolve alguma coisa. O que resolve é a leitura. Eu mesmo agora estou lendo um livro intitulado, pode parar de ler, que é intitulado. Professor, isso aí não é nada prazeroso. Não é prazeroso, é prazeroso. Pessoal, peguei abuso de leitura. Vou pegar todos os meus livros e vou doar para a primeira instituição beneficente que eu encontrar. Beneficente nada, beneficente. Então eu entrego para o primeiro mendigo que aparecer. Mendigo nada, mendigo. Então eu queimo tudo e vou só assistir agora ao jornal, televisão. Mas é tanta violência na televisão, né? É assalto, é sequestro, é estupro. Estupro nada, filho. É estupro, tá? Tem gente que pensa que é uma torneira e fala estrompa ainda, né? Mas vamos lá. Então, pronunciar a palavra adequadamente, ortoepia, tá beleza? Vamos ver a aplicação no texto, sonoridade no texto. Sabe o que é aliteração? Repetição de consoantes para gerar expressividade no texto. Para isso temos aqui um trechinho de uma canção belchioriana, como nossos pais, todo mundo conhece. Conhece ou não conhece? Conhece sim. Não quero lhe falar, meu grande... Na voz do Belchior. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi no disco. Aí tem uma parte que diz assim, ó. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, eu não vou voltar pro sertão. Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Vejo vir vindo no vento, ó.
Olha o barulho do vento. Uma vez eu botei numa sala de aula um poema de Manuel Bandeira chamado Trem de Ferro. Você já deve ter visto, começa assim, ó. Café com pão, café com pão, café com pão, passa boi, passa boiada, café com pão. Aí um aluno lá atrás levantou o braço e falou assim: pessoa tem uma opinião sobre esse poema, diga. Ô poema besta. Tá é com fome, é café com pão, café com pão. Sabe aquela coisa assim que a pessoa devia estar na Academia Brasileira de Letras? Café com... Aí eu digo, meu filho, deixa de ser desse jeito. Veja a expressividade, a sonoridade do poema. Aí diz duas coisas. O quê? Primeiro que o trem parte bem cedinho. Como é que você sabe, professor? Que se fosse na hora do almoço era feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. E outra, preste atenção na sonoridade porque é o trem. Como assim é o trem? Ah, se você vai ler café com pão, não nota nunca. Agora dá expressividade sonora. Café com pão, 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 café com pão. É o trem, chapa. Você ouve o trem. A sonoridade é importantíssima para dar expressividade a um texto. Importantíssima. A aliteração é só um dos recursos sonoros aplicados no texto. O tempo está mugindo. Aqui tinha a Elis Regina cantando como nossos pais. Ela já está até começando aí. Não é ela que está tocando no violão. Mas só para se lembrar um pedacinho, a gente passar depois. Lhe falar, meu grande amor. Outra, chega a arrepia, hein? De coisas que aprendi nos discos. Grande Elis Regina. Quero lhe contar como eu vivi. Grande Belchior também. E tudo que aconteceu comigo. Mas vou passar porque você já sabe o que aconteceu com ela, né? Agora vamos aqui para a morfologia da língua portuguesa. A morfologia estuda a formação da palavra e o enquadramento da palavra em categorias gramaticais, classes gramaticais. Vamos ver aqui um pouquinho, lembrar um pouquinho de formação de palavra. Você sabe o que é siglonimização? São siglas. Siglas. Siglonimização. Siglas. As siglas podem gerar palavras. Gerar palavras. Não é não? Pode sim. Por exemplo, você sabia que laser é uma sigla? Sabia disso? Laser é com S, tá? Ou com Z é lazer. Vai ter um polo de laser, não. Laser é com S. Laser é uma sigla dos nomes em inglês. Eu também não vou lembrar como é que é. Lighting Amplification System Laser of Radiation. Alguma coisa assim. Laser. Já viu uma sigla UFO? Já viu UFO? UFO. O que é UFO? UFO, até que acabou a porra da aula. UFO. É de inglês também. Unknowledge Flying Object. É objeto voador não identificado. A partir de UFO vem algumas palavras, como ufologia, ufólogo. Sabe o que é DDT? DDT não é uma facção criminosa. DDT é uma sigla inseticida, que indica um dos mais conhecidos inseticidas. É daí que vem dedetizar. Dedetização. Aplicar o DDT é dedetizar. A pessoa pensava que era detetizar. Não é detetizar, não. É dedetizar. Porque não vem nem de detetive. Se é detetive para achar barato. É dedetizar. Vem da sigla DDT. Então as siglas podem gerar palavras. Reduções. Algumas palavras são como pessoas. Você toma intimidade com a pessoa, reduz o nome dela. Toma intimidade com José. Zé, intimidade com Francisco, Chico, com Antônio, Toninho, né? Toninho. Intimidade com a Maria José, Mazé, com a Maria de Lourdes, Malu, Lourdinha, ou para piorar, de Lourdes. Tá entendendo? Então algumas palavras são assim, você reduz e forma outras palavras. Por exemplo, você está com um problema, vai ao médico procurar um especialista. Você vai procurar o otorrinolaringologista. Dependendo do seu estado de saúde, se você pronunciar essa palavra para marcar a consulta, você morre na metade dela. Eu quero marcar uma consulta com um otorrinolaringologista. Morreu. Aí o que acontece? Reduz
E aí cria uma outra palavra. Em vez de otorrinolaringologista, o que é que você diz? Otorrino. Em vez de motocicleta, reduz, dá o quê? Moto. Microcomputador, reduz, dá o quê? Micro. Ou então, computador, PC é sigla. Entendeu isso ou não? Ultrassonografia, reduz, dá o quê? Ultrassom. Para na borracharia, dá uma olhada no meu pneumático. Falar isso pro borracheiro e fazer: minha senhora, vai aqui na frente, ó, 2 quarteirões à direita ao hospital. Pneumática é o pneu, reduz dá o quê? Pneu. Tá aqui, ó. Professor, tá aqui escrito. Professor, essa palavra otorrinolaringologista é a maior palavra da língua portuguesa? É não. A maior palavra da língua portuguesa tem 44, 46 letras seguidas. Quer saber qual é? Aí tu jura que eu decorei. Não é fácil decorar essa palavra. Vai no Google. Tem mais o que fazer. Porque pegar uma palavra como pneumo-ultra microscópico sílico vulcânico niótico. Bota aí, procura no Google. Pneumo-ultra microscópico sílico vulcânico niótico. Ainda fica maior se botar no plural. Pneumo-ultra microscópico sílico vulcânico nióticos. É, meu chapa, não é fácil. Isso é uma doença causada pela inalação de cinzas vulcânicas. Onomatopeia, algumas palavrinhas são geradas pela imitação de sons característicos. Por exemplo, palavras que designam vozes de animais, como indicam vozes de animais, como uivar, miar, que são baseadas em sons característicos, né? Uma palavra como crocante, pronuncia crocante. Crocante, não parece que está comendo uma bolacha creme cracker, né? É baseada no som. A palavra fofo, né? A palavra fofo tem uma fofura, fofo. Parece uma palavra de pelúcia, fofo. Você enche a boca de farofa e fala na cara da pessoa que você ama: você é fofo. É coisa boa. Entendeu? Cricrila. Qual é o bicho que cricrila? O grilo. Ulula. Qual é o bicho que ulula? A Dilma. Qual é o bicho que ulula? É o macaco. Ulula é assim, ó. Olha, eu vou te contar uma história, chapa. Camarada, graduado, pós-graduado, mais de 20 anos de sala de aula, para ter aqui no Paulo Salazar te imitar macaco na frente da câmera. Ulula é assim, né? Não, isso é ulula e acabou essa história. Pois bem, tem também hibridismo. Hibridismo é quando você tem palavras que se formam por meio de radicais de línguas diferentes. Línguas diferentes. Aí tem um exemplo, ó. Burocracia. Buro é do francês, cracia é do grego. Radicais de línguas diferentes que se juntam. É uma palavra híbrida. Forma-se por meio de um hibridismo. Para ver aqui mais um detalhe, temos aí na formação de palavras a derivação. Quando é que uma palavra é formada por derivação? Quando é formada pelo emprego de afixos. E o que são afixos? Prefixos e sufixos. Se você nota que a palavra se forma pelo uso de prefixo e ou sufixo, é uma palavra derivada, formada por derivação. Ou exemplo, infeliz, com o in, que é prefixo. Felizmente, com o mente, que é sufixo. Infelizmente, com o acréscimo de prefixo e sufixo. Temos também a composição, que é a palavra que se forma pelo agrupamento de radicais. É uma palavra que se junta a outra para a formação de uma nova palavra. Aí está o exemplo: pontapé. A palavra ponta junta com a palavra pé. Pontapé é uma palavra formada por composição. Outrora, a palavra outra se junta com a palavra hora, junta da outrora, formada por composição. São palavras compostas, pois são formadas pelo agrupamento de outras palavras. Ei, você sabe o que é neologismo? Tem aí um poeminha de Manuel Bandeira que já foi muito citado aqui, olha que bonitinho. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Ele criou um verbo para a pessoa amada, o verbo te adorar. Esse verbo existe convencionalmente? Não. É uma coisa criada especialmente para esse contexto. Como é o nome disso? Neologismo.
Aqui é uma cançãozinha. Pode até abaixar, só abaixa só um pouquinho. Dá pra abaixar? Aí tem um neologismo nessa canção que eu sei que você conhece. Chama-se Sina, do Djavan. Djavan é o nome do compositor-cantor, tá? Uma vez eu falei Djavan, o cara falou assim: pessoal, eu já tive isso. Aí você já teve Djavan? Já tive, né? Quando a gente tem a impressão de que já viu aquilo antes. Digo, não, filho, isso não é um Djavan, não. Isso é um déjà vu. É outra coisa, tem gente que é assim. Mas dá uma olhadinha no refrãozinho da canção que você vai encontrar uma palavrinha que é neologismo. Ó, é agora, presta atenção. Lua, estrela do mar, o sonho tão risado. Onde tiver neologismo, você bate palma. Vira a vida, o sonho até gerar o som. Como querer caetanear o que é de bom. Lua, Bata palma, caramba. Caetanear. Pode abaixar. Caetanear é um exemplo de neologismo, uma homenagem a Caetano Veloso. Ninguém vai encontrar o verbo caetanear aqui em nenhuma outra situação que não seja na situação dessa canção. Quando o Caetano Veloso canta essa mesma música, ele bota assim, ó, como querer djavanear o que há que bom, para ficar aquela frescurinha boa entre os dois. Sintaxe. Fonologia é som. Morfologia é palavra, sintaxe é o que? Frase. É o estudo da frase. Como os termos se comportam na frase. Olha só. A vida é um grande mistério. Nessa frase, o termo a vida é sujeito. Não é fácil compreender a vida. Nesse caso, o termo a vida já é complemento, objeto direto. É o mesmo termo, mas funciona de formas diferentes em frases diferentes. Isso é sintaxe. É perceber como o termo se comporta na frase. Temos aqui alguns testes para você. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá aqui logo no teste. Tá aqui. Vamos testar sua habilidade. Quando havia ou quando haviam galos, noites e quintais? Singular ou plural? Singular ou plural? Você tá doido para botar no plural. Porque quando a gente bota no plural, parece que fica mais bonito, né? Uma dicasinha para você. Tá bom? Toda vez, não esqueça, que você notar que o verbo haver está no mesmo sentido do verbo existir, o verbo haver obrigatoriamente permanece no singular. Nada de haviam galos, noites e quintais, e sim havia galos, noites e quintais. No último final de semana, houveram acidentes. Troca pelo verbo existir. Existiram acidentes. Dá certo? Dá. Então o verbo haver tem que ficar no singular. Nada de houveram acidentes, e sim houve acidentes. Muito bem. Vamos ver aqui. Olha o Belchior, cara, coisa linda, para. Vamos ver aqui, concordância nominal, testando sua habilidade. Vimos bastante ou bastantes animais na pista? Bastante ou bastantes? Singular ou plural? Existe plural para bastante, sim ou não? Sim ou não? Diga sim, filho. Tem. De novo, viu que estão filmando? A gente corta e edita. Existe plural para bastante, sim ou não? Muito bem, povo sabido é assim, responde na lata. Você troca bastante por muito. Se muito for para o plural, bastante também vai. Você vai dizer, muitas pessoas. Muito não está no plural? Muitas pessoas. Se eu puser bastante, vai ser bastantes pessoas. Bote aí muito, como é que fica? Vimos muitos animais, portanto, vimos bastantes animais. Como a nossa gramática é legal, né, cara? Como a nossa gramática é rica. Pessoal, gostei, me testa de novo. Desafio para você. O texto, você vai preencher a lacuninha. Cujas as, em cujas, ou com cujas palavras os educadores concordam, é de Paulo Freire. Qual das quatro, compreende? Qual das quatro preenche isso aí? Vamos fazer aqui uma pesquisa de opinião pública axilar. Não olhe no material agora, Caçaba. Quem acha que é a alternativa A, levanta o braço.
Quem acha que é a alternativa B, levanta o braço. Metade da população brasileira. Quem acha que é a alternativa C, levanta o braço. Quem acha que é a alternativa D? Acho que é a E. Não tem E, viu? Pois bem, então é o seguinte. Quem foi que falou que seria a B? Muito bem. Presta atenção numa coisa, você que levantou o bracinho, tá? Se tem um aí que não pode ser resposta, é a B. Não pode ser resposta. Sabe por quê? Tu vai guardar isso aqui, ó. Cuidado. Não se usa artigo depois de cujo. Não existe cujo o. Piorou cuja a. Sai daí com cujos os. E ai, 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 cujas as. Não existe artigo depois de cujo. Tá? Então a B tá fora. Eu tava vindo pra cá. Aí vi uma propaganda de plano de saúde. Tava no outdoor. Este é o plano de saúde que você precisa. É legal que era um plano de saúde, você ganhava um plano funerário, né? Nada mais contraditório. Mas vinha assim, este é o plano de saúde que você precisa. Ei, cara, pensa só numa coisinha fácil. Ó. Plano de saúde que você precisa. Quem precisa, precisa de algo. Se quem precisa, precisa de algo, não é o plano que você precisa, é o plano de que você precisa, pois quem precisa, precisa de algo. Ai, tá ali a amiga que eu confio. Amiga que eu confio não, porque quem confia, confia em. Se quem confia, confia em alguém, não é a amiga que eu confio, é a amiga em que eu confio. Porque quem confia, confia em alguma coisa. Vamos aplicar a mesma coisa na questãozinha, ó. Aí tem um verbo que é concordar. E quem concorda, concorda com alguma coisa. Se quem concorda, concorda com, para onde é que vai essa preposição? Para antes do pronome cujo. Olha como é que fica. O texto com cujas ideias os educadores concordam é de Paulo Freire. Com cujas ideias os educadores concordam, que quem concorda, concorda com alguma coisa. E se eu trocasse concordam por discordam? Quem discorda, discorda de alguma coisa. Seria como a frase? De cujas ideias os educadores discordam, pois quem discorda, discorda de algo. Agora faz você sozinho. Se eu tirasse discordam e botasse se referem, como é que ficaria a frase? Se referem. Pensa comigo, quem se refere a alguma coisa. Como é que fica a frase? O texto a cujas ideias os educadores se referem é de Paulo Freire. Não é bonito, cara? Não é lindo? Fica muito feio. Sim, cara, mas toda vez que pensar que alguma coisa da nossa língua é feia, pensa no teu namorado. É feio, mas é o jeito, é o certo e acabou. Entendeu? Acabou. Só para fechar, relações de sentido, sinônimos, sinonímia, palavras de sentidos próximos, equivalentes, cemitério e casa do além, né? Antônimo. Qual é o antônimo? Palavras de sentidos opostos. Qual é o antônimo de bem? De bem. Mal. Com L ou com U? Com L. O antônimo de bom? Mal com U. Qual é o antônimo de revólver? O antônimo de revólver. Qual é? Faca. O antônimo de revólver. Tem contrário? Tem antônimo revólver? Qual é o antônimo de coqueiro? Bananeira? Filho, pessoal, não existe, para de frescar. Olha a hora, pessoal, para de frescar. Não existe antônimo de revólver, não existe antônimo de coqueiro. Meu filho, vamos entrar num acordo aqui, vamos? Entrar num acordo. Tudo é possível dentro da linguagem. Tudo. Se formalmente não existe antônimo de revólver, pois o que é que você diz disso aqui, ó? Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão.
Onde queres revólver, sou coqueiro. O que isso representa, hein? Tu queres revólver, sou coqueiro. O que o revólver quer dizer? Revólver quer dizer o quê? Você quer briga, você quer violência, você quer conflito, você quer guerra. Queres revólver, eu sou coqueiro. O que o coqueiro significa? Tranquilidade, serenidade, paz. Revólver é guerra, coqueiro é paz. Revólver tem antônimo? Não. Coqueiro tem antônimo? Não. Mas na canção do Caetano, revólver tem antônimo? Tem. Qual é? Coqueiro. Na canção do Caetano, coqueiro é o antônimo de revólver. Guarda duas palavrinhas, tá? Que você vai precisar muito. Tanto para o Enem como para o S. A UES adora essas palavrinhas. Hipônimo e hiperônimo. Tu já ouviu falar nisso? Já sim. Já sim. Hipônimo, todo... Ó, ensinar um negócio para você, filho. Quando alguém perguntar assim, ó, você já ouviu falar? Você fala, já. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar. Diga assim, já. Já ouviu falar? Já. Se a pessoa perguntar, e o que é? Você... Não, esqueci, mas diga aí. Mas, enfim, diga que já ouviu. Hipônimo, palavra de sentido específico. Hiperônimo, palavra de sentido genérico. Hipônimo, hiperônimo. Mulher, hiperônimo, porque pode ser para qualquer ser humano do sexo feminino. Mulher. Maria é hipônimo, porque toda Maria é uma mulher, nem toda mulher é uma Maria. Então mulher é mais geral, ó. Mulher é o hiperônimo, Maria é o hipônimo. Entende isso ou não? Duas palavrinhas rapidinho. Crime e furto. Qual das duas é o hipônimo? Crime e furto. Qual é a palavra de sentido mais específico? Qual é? Furto. Crime é mais geral, então crime é o hiperônimo. Furto, específico. Crime, geral. Furto é o hipônimo, crime é o hiperônimo. Olha só aqui, ó. Significado genérico, hiperônimo. Ó o hiperônimo, alimento. Ó o hipônimo, tomate, bife, peixe. Botaram até bombom. Entendeu? Uma vez, só para terminar, uma menininha, aluna minha, chegou e falou assim, professor, e ela é cheia de defesa, ela quer defender tudo, sabe? Ela encontra assim, eu quero defender tudo. E ela ficou assim para defender hamster, porque ela descobriu que hamster era usado em laboratório de pesquisa. Aí ela chegou e falou assim, professor, eu escrevi um texto para botar na rede social que eu vou defender essa causa, agora vou proteger os hamsters. Aí mostrou esse texto aqui, ó. Os hamsters são utilizados em pesquisas científicas nos laboratórios. Tais hamsters sofrem verdadeiras atrocidades nas mãos dos cientistas. Pobres hamsters, que não merecem tanto sofrimento. Devemos preservar a vida desses hamsters. Eu falei para ela, minha filha tem mais hamsters no seu texto do que no laboratório. Vamos tirar esses hamsters, vamos. Aí como é que a gente faz, professor? Eu vou botar o mesmo, Vou botar eles. Não, usa hipônimo e hiperônimo. Ela usa o quê, professor? Hipônimo e hiperônimo. Ó, como é que eu faço isso? É assim, ó. Todo hamster é um tipo de... Hamster, aquele ratinho. É um tipo de roedor. Todo roedor é um tipo de mamífero. Todo mamífero é um tipo de animal. Ó, você está indo do mais específico para o mais genérico, ó, do hipônimo para o hiperônimo. Aí usa isso no texto para evitar repetição. Olha como é que fica, ó. Os hamsters são utilizados em pesquisas científicas nos laboratórios. Tais roedores sofrem verdadeiras atrocidades nas mãos dos cientistas. Pobres mamíferos que não merecem tanto sofrimento. Devemos preservar a vida desses animais. Ó, você vai do mais específico para o mais genérico. Ó. Vai do hipônimo para o hipônimo. Olha como fica um texto diferente, bonito, né? Interessante. Muito bem, meus queridos. Tem também palavras que são parônimas, que são palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas têm significados diferentes, como iminente e eminente, como amor e humor, que está aí marcadinho na canção do Belchior. Está aí a canção maravilhosa, tudo outra vez, entendeu?
E é por isso, lê seu material, responda as questões, os gabaritos estão lá. Recolham o lixo, por favor, vocês são tudo. Ajudem com as cadeiras também. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, tudo de bom. Obrigado pela resistência, pela paciência. Tchau.